Tá chegando a hora, hein? Verdão que vai fazer seu último jogo amanhã contra o Cruzeiro pra depois partir pro Mundial, hein, família? Tá chegando a hora da despedida do Estevão, tá chegando a hora do Super Mundial. Vamos acompanhar aqui as últimas notícias do Verdão, com as análises aí da Isa Labate, Sormani. E também vamos acompanhar aqui o pessoal do All Sport falando sobre essa preparação do Verdão pra jogar contra o Cruzeiro amanhã, né? E depois o Palmeiras se prepara aí pra jogar o Super Mundial, beleza, família? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Deixa o like pro vídeo impulsionar e chegar em mais palmeirenses, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos falar do Verdão. Vamos falar do Verdão, que esse final de semana tem o jogo talvez mais difícil da rodada. Cruzeiro e Palmeiras É jogam. um jogo eletrizante. Um jogo eletrizante. E a gente vai fazer um cara a cara, né? Primeiro a gente faz a análise do jogo, claro. Primeiro a gente faz a análise do jogo, depois a gente vai fazer um cara a cara comparando os jogadores do elenco. A gente tem aqui o campinho tático do Palmeiras. Qual que é a expectativa para esse jogo, Isa? Você acha que o Palmeiras entra com algum favoritismo ou não? É jogo parelho Não porque é acho fora que de tem casa? favoritismo, não. E acho que esse jogo é muito importante porque não só é uma briga direta. Aí ficou bom esse microfone. Não, hein? segura. Agora você vai segurar o microfone até o final. Eu tenho Faz igual o tanto Fred Mercury. pra te falar, É isso. mas com palavras Pelo amor de Deus, esse chiclete não vai ficar na cabeça sei do Peter. dizer. Você gosta do Roberto Carlos? Adoro, Como é pô. grande. Quebrou, tá? Quebrou, sem Meu querer Eu amor. acho que quebrou. sou eu. Acho que eu sou a única. Eu e alguns amigos que não gostamos do Roberto E Fábio Júnior, você gosta? Não, claro que não. Porra, não? Não, o Fábio Júnior gosta que ele é santista. Só isso que eu gosto dele. Posso mandar aí o. Falar do Alviverde? Acho que a gente deveria cantar o Fábio Júnior, né? Eu acho. Então, por favor, fica à vontade. Vamos passar por isso. Não? Demorei muito pra Pra te te encontrar. Agora Vai, eu quero Sormani. só você. Eu não conheço. Não conheço mesmo. Vai, Isa. Vamos lá, que eu nem sei o que eu tava falando mais. É Palmeiras. mentira. Se você esqueceu, é mentira. Entra como favorito? Não entra como favorito. E assim, esse jogo além de ser um confronto direto pela liderança, o Palmeiras pode ir pro Mundial de Clubes na terceira posição. Pode perder a liderança e ficar na terceira posição do campeonato, caso perca esse jogo e o Flamengo vença a sua partida. Se eu não me engano, é o Flamengo que tá ali. E lembrando que o Palmeiras viaja dia 9, tá? Já para os Estados Unidos. Então, esse é o último jogo antes do Mundial de Clubes. A gente eu sempre falo aqui, é difícil a gente prever hoje o time do Palmeiras, porque o Abel Ferreira tem sempre feito mudanças e até na coletiva de imprensa depois do jogo contra o Sporting Cristal, ele brincou, né? Ele falou, deitei na cama, pedi ajuda para minha esposa, a minha esposa falou... coloca o mesmo time. Ele falou, não, o mesmo time não dá, tem que fazer modificação. E realmente ele tem mudado sempre. Essa equipe do Palmeiras tem elenco para Bem isso. esquecida. O Felipe Anderson deve voltar a estar à disposição. A gente até colocou como uma dúvida ali. Não acho que ele começa jogando, mas ele deve voltar a estar à disposição. Vocês querem que eu fale a escalação? Fala, por favor. Mas Lógico. eu não vou falar antes de você. Chama aí. Vai. Agora o Palmeiras! É com você, Isabela Labati! Vamos lá, Sormani, o Palmeiras vem escalado com Everton no gol, Giai na lateral, Fux e Mikael na zaga, isso porque Gustavo Gomes e Murilo estão suspensos, e na outra lateral tem o Piquerez. No meio campo a gente vem com Martínez, Aníbal Moreno pode começar jogando, essa é uma dúvida, Rios e Maurício, na frente Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Olha, essa zaga do Palmeiras é cruel, hein? Desculpa. Não é? Mikael e Fux, eu vou falar um negócio pra você. Essa zaga é fraca, cara. Apesar do Fux estar jogando bem, E é Bruno. até, O cara falou, o Fux tá bem, Bruno. mas... Não, é isso. O Fux, ele tá jogando bem, mas de fato é uma zaga, assim, se a gente for comparar com o Gustavo Gomes e Maurício, Dá pra comparar. e Murilo, Gustavo. Gustavo Gomes e Murilo não tá também numa baita fase, mas é uma zaga melhor do que Mikael e Fux. Agora, Palmeiras tem elenco, gente. Pode falar o que quiser. Nossa. Estamos falando de Giai, mas se o Giai tiver uma dor de barriga, você pode contar com o Mike e Marcos Rocha. Pô, qual time brasileiro tem 3 laterais desse nível? Tem time que não tem Nenhum. um lateral? Só não tem nenhum. Então, Corinthians tem também. Corinthians também. Piquerez. O Mateuzinho passa, né? Leva. Piquerez. Zagueiros, pô. A zaga do Palmeiras, Murilo e Gomes. Sim. Tá aí com Fux e Mikael. É fraca essa E zaga. aí, o Bop, do meio pra frente, que eu acho que é... Você tá falando de Martínez, mas tem Aníbal. Uhum. Você tá falando de Rios.
Joga muito. Mas você pode colocar Lucas Evangelista. É fraco. Você tá falando de Quê? Maurício. Lucas Evangelista é fraco? Fraquíssimo. Não acho. Revelado pelo São Paulo, Sim. fraquíssimo. Não. Jogador duríssimo. Jogou mal cara. lá. Não, muito Mas fraco. ele é bom jogador? Nossa, acho Bom fraquíssimo. jogador. Me enlouqueceu. Ele no São joga em várias posições. É, que Paulo. Me enlouqueceu. ele tem uma memória Ruim. do péssimo. jogador. Uhum. E na frente é o seguinte, na frente esse negócio maravilhoso aqui, ó. Que o Facundo, a gente não dá muita moral pra ele, mas é um jogador que tem sido Não, ele faz importante. gol. Toda hora tá fazendo Sim, gol. sim, não. E ele é um jogador importantíssimo. Ele é, mal comparando, ele é o Zé Rafael desse time. Se bem que ele é mais Você tem o atacante Rafael Veiga também, e o Zé Rafael pra lembrar é no menos. meio aqui. E o Veiga ali no meio E o campo. Vitor Inhoque, hein? O Vitorino que tá ali, ó. Sim, mas vai descantar quando? E Já o detalhe. desmontou. Jogando bem, pô. E Paulinho, né, gente? Não, você tava tem que fazer Ô, gol. montaram um time aí sem o Vocês Paulinho. é que gosta de centroavante que não faz gol, Aloysio? O Paulinho até deu uma entrevista, né? Ele fez seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras contra o Sporting Cristal e ele falou que ele ainda tá lutando contra as dores, né? Ele ainda tem sofrido com dores. Por isso mesmo, ele não Quem falou isso? O Paulinho. Por isso mesmo, tem ele o não Paulinho tem ainda aí, jogado ó. o jogo Tem o todo. Paulinho aí. E tem o Flaco Lopes também, que agora fez gol até de cobertura. Não, agora eles gostam do Flávio Lopes. Desencantou Sim, o sim. Flaco Lopes. Agora eles gostam. Agora eles gostam. Agora uma observação, tá? Se o Felipe Anderson jogar, o Estevão vem pra cá, Isso. tá? E aí o Felipe Anderson faz essa faixa aqui. Se jogar o Maurício, tá? O Maurício vai pra esse lado aqui, tá? Então, o Maurício aqui, Martínez aqui e o Rios fechando um pouco mais pra Lá direita. direito. Tá? É só uma. Não, Não, isso não perfeito. quer dizer que eles não possam se movimentar, porque a sacada dos times do Abel é deixar os jogadores se movimentarem em campo. Se você montou um esquema, um 4-3-3, esse é um 4-3-3, na vaga do Maurício não importa quem que vai estar, alguém vai ter que estar lá. Sim. Na vaga de onde está o Rios, alguém tem que estar lá. Do Martínez também. Na verdade, o Martínez, ele tá à frente desses dois zagueiros, né? A posição realmente do Martínez é aqui, ó, tá? É aqui. Aí você tem um outro jogador aqui, que pode ser o Rios nesse caso, se o Felipe Anderson jogar, ou vice-versa, o Maurício aqui com o Rios aqui. É um time muito fácil de entender, Muito bom. de ler, com muita dinâmica e muitas vezes vertical. O jogo vertical do Palmeiras contra a equipe do Sporting Cristal foi um negócio que eu queria ver no meu Juventus da Moca. E o Maurício, pra mim, é o jogador mais inteligente do Eu Palmeiras. posso trazer um dado aqui interessante? Pode. Já que a gente falou do jogo contra o Sporting Cristal e a gente teve Libertadores, segunda-feira vai ter sorteio de oitavas, tanto de Libertadores quanto de Copa do Brasil. Ou seja, a vida do teu time pode ser definida nessa segunda-feira. Mas eu tava... O meu time não tem nada. O seu time No time meu não tá time, participando. segunda-feira, nada vai acontecer. Muito se fala, Vai. muito se questiona, e aí, tanto de torcedor do Palmeiras quanto torcedor que não é do Palmeiras, mas o Palmeiras vai lá na primeira fase e faz a melhor campanha e tal, mas aí quando chega num grande teste contra um time mais difícil acaba perdendo e tudo mais. Primeiro que eu acho que, assim, vencer os times considerados mais fracos Demonstração de que você tá bem. é demonstração de que você leva o Do jeito que o campeonato Palmeiras a tá ganhando. sério, porque a gente viu outros brasileiros, a gente falou dos brasileiros na Sul-Americana tendo O dificuldade. Flamengo. O Flamengo, que no fim do jogo, se o Rossi não faz aquela defesa, é eliminado e vai para a Sul-Americana. Então, e além disso, você demonstrar que você é forte também contra esses times, traz dinheiro em caixa. Que a gente sabe que é muito importante, né? Porque tem muitos times aí que estão penando nas contas. Imagina se o Flamengo cai pra Sul-Americano, que ele ia perder dinheiro. E aí, o que eu vou trazer aqui? Desde 2023, a Conmebol passou a premiar os times na Libertadores por vitórias ganhas. Então, toda vez que o seu time tem uma vitória, o seu time ganha um dinheiro. Em 2023 era de $300 mil, e aí desde 2024 passou a ser de 330 mil. Nossa, Nesse melhorou período, muito, muito. Nesse período... Foi um aumento, olha, Eu Generoso. gênero substancioso. Pra mim faria diferença. esses Não, pra 30 mim mil também. Tô dólares. pensando no opa. Palmeiras. Pra mim faria diferença. Nesse Pra período, mim, o R$1 Palmeiras faria diferença. Não para de ser calhorda, vai. Você O Palmeiras é rico, teve você tem uma 15 BM. vitórias. Nossa, 15... Só quebra. 330 mil e 15 O vitórias. Palmeiras teve 15 vitórias nesse período, ou seja, levou só com vitórias 25 milhões de reais.
E aí, se a gente somar os prêmios pela participação na fase de grupos e classificação para as oitavas, são mais de 92 milhões de reais nesse período de 2023 para cá. Então, por que eu trago isso? Porque, além de tudo, além do Palmeiras sempre passar de fase e estar, ano passado parou nas oitavas, mas para o campeão da Libertadores, estar sempre presentes em mata-matas, o Palmeiras consegue ganhar dinheiro, aumentar a sua receita com essas vitórias. Então, por isso que eu trouxe É importante. isso. Porque é Nem importante. precisava, né? Já é tão rico, mas ainda assim. Então, mas isso faz parte Faz, também claro. do Mas é Palmeiras vencedor, conseguir lógico. É rico porque administrar faz essas essas Claro, coisas. uma coisa leva a outra. O Corinthians esse ano previa chegar às oitavas de final e contava com o dinheiro das oitavas de final da Libertadores Passou dentro da perto, receita. faltaram só 10 jogos. Mas Ficou a 10 jogos de conseguir. Não, conta aí, como é que é? O Corinthians é? previu o quê? dentro do Não, orçamento não, o Corinthians previsto, nesse ano tá prevendo não morrer. É muito mais profundo isso daí. dentro do orçamento previsto do Corinthians para a temporada, estava chegar Precisa até as lembrar oitavas disso. da Libertadores. Ele que tá rindo, eu tô só Para com passando isso. informação. Isa, para de contar Eu tô piada. passando informação. Cara a cara, Cássio ou Everton? Quem que vocês preferem? Nesse momento, o Everton. Nesse momento, o Everton, mas o Cássio é. O Cássio é mais goleiro que o historicamente, Everton, mas é um hoje dos maiores o Everton. goleiros de todos os tempos. hein? Também acho. E jogou no Corinthians. Isa? Ah, os dois jogaram no Corinthians, inclusive. Nesse momento, o Everton. O Everton também. 1-0 pro Palmeiras. Giai ou William? Sormani? Eu acho que pela constância na carreira, o William. Quesada? O Jai tá num Não, momento mas pera um pouquinho. incrível, hein? Desculpa. É momento, né? Momento, Giai. Momento, pessoal, momento. Giai. Ah, Giai? Giai. Já. Giai também. 2-0 verde. Bruno Fux ou Fabrício Bruno? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Aí já adianto que como o Palmeiras tem a zaga reserva para esse jogo, a minha zaga vai ser do Ninguém perguntou, Cruzeiro. Isa. Calma. Fabrício Bruno. Não seja Fabrício jogado. Bruno Adiantando. Fux. Fabrício Bruno Fux, pra mim 2-1 verde. Fabrício Bruno. Olha que malandro. Deu o quê? Fabrício? Deu Fabrício, Fabrício Bruno. Bruno. Mikael ou Jonathan? Jonathan também. Quesada? Jonathan também. 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 Mikael é um bonde, gente. Vamos lá. Lateral esquerdo. Piquerez ou Kaique? Piqueires. Piqueires. Piquerez. Piqueires. Piquerez. Kaique é bom jogador, mas Piquerez. Piqueires. Bonita essa camisa do Cruzeiro, hein? Linda. Emiliano Martinez ou Lucas Romero? O Lucas Martínez. Romero tá Martínez. sendo Essa importantíssimo nesse discussão é processo boa, eu aí. acho. Acho boa discussão. Mas eu vou de Martins. Cara, pra mim, baita jogador. Eu queria os dois no meu Juventus da Moca, mas vou ter que escolher um. Juventus de Só Itaquera, tenho. não é isso? Ali do Parque São Jorge. Martínez. Eu vou de Emiliano Martinez também. Mas acho boa a discussão. Eu vou de Romero, mas foi voto vencido. Martinez levou essa. Mais uma vitória do Palmeiras. Richard Rios ou Lucas Silva? Richard Rios. Richard Rios. Rios é By far. by far. 5-2. Joga muito, Rios. Maurício ou Christian? Lei do ex pode rolar, né? Maurício era do Cruzeiro. Maurício ou Christian? Maurício. Maurício. Cristian tá bem, hein? Tá bem, mas vou de Maurício. Maurício. Sou fã do Maurício. Lembra muito do Dagoberto, um dos Cara, melhores jogadores que eu vi eu jogar. gosto muito do Maurício. Eu acho que ele é um jogador, ele não tem tanta mídia, não é um jogador midiático e tudo mais. Mas ele é muito. Quando ele está à Muito bom. disposição, porque ele se lesionou esse ano, ele é muito constante. Pra mim, assim, é um jogador muito bom, inteligente, cara. assim, Muito inteligente. pra ter no elenco. Eu gosto muito dele. Maurício levou essa mais uma vez. Goleada do Palmeiras, hein? Próxima. Estevão ou Gabigol? Hoje, no momento, Estevão. 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 Eu acho o Gabriel mais jogador que o Estevão, mas nesse momento... O Gabriel Estevão. tem mais história do que. Até sim, porque o sim. Estevão é mais novo. Claro, E o lógico, Gabriel lógico. é um ídolo do Flamengo, um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Mas no momento, o Estevão. Estevão. Eu acho o Estevão mais jogador. Sempre, pra mim, é mais completo que o Gabigol. E hoje joga melhor. Então, Estevão também, embora esteja recuperando o Gabigol futebol. Vitor Roque ou Caio Jorge? Nhoque. Hoje o Caio Jorge. Hoje, o Caio Jorge também. Caio Jorge. Se tem um dos símbolos dessa recuperação, retomada do Cruzeiro, Eu me nego a votar no Caio atende Jorge. pelo nome de Caio Jorge. Eu voto no Caio Jorge também. Grande centroavante. É isso. Hoje, pra mim, o Caio Jorge tem sido o ponto de Equilíbrio, né? desequilíbrio do Cruzeiro. Também, Não dá concordo com vocês. O Vitor Roque é muito importante nesse time do Palmeiras, só que é isso. O Caio Jorge é o desequilibrante. Então, Facundo ou Matheus Pereira? Matheus Pereira. essa me pega. Matheus Pereira, mole essa. Eu também acho. Essa é mole, não tem nem Eu comparação pra também mim. concordo com você. Matheus Pereira. Eu acho. Teve na mira do Verdão, hein, nessa virada de ano, hein? Né? Eu acho que, assim, em termos de qualidade de jogador, o Matheus Pereira é mais diferente. Ele é mais diferente.
Mas pensando no jogo do Palmeiras, o Facundo Torres tem sido uma peça fundamental. Tanto que é o jogador que mais joga como titular. Mas eu vou de Matheus Pereira. Mas assim, o Facundo é muito importante pro Palmeiras. 7-4 Palmeiras. Venceu o cara a cara e tem Aí, o sem discussão, dos né? times. E aí, Não, Abel. Abel Ferreira ou Leonardo Jardim? Abel. Momento. Abel. Abel. Melhor campanha na Libertadores, tá liderando o Campeonato Brasileiro. Pô, não tem nem como. Agora, uma menção honrosa a esse careca aí. Não, bom trabalho. Porque- Mas Esse cara... um careca Menção pode honrosa. falar de outro, né, Menção Bob? Eu honrosa tenho ao careca, credibilidade capilar pra falar de careca. Que sabe, hein? Eu não Depois posso vira falar meme, de- você sabe por quê. Ah, mas eu não tenho credibilidade Não, capilar mas não pra é falar de isso. cabeludo. Menção honrosa ao careca. pô. Uma menção... Eu tinha certeza que você ia rir. eu não posso ir. Uma Eu menção ao tinha Leonardo certeza. Jardim, porque ele, na Sul-Americana, foi uma coisa terrível. Mas Abriu ele mão, conseguiu ajustar uma rota, bateu de frente com o Dudu. Dudu saiu por causa dele e ele tem a mão do time. Enquadrou o Gabriel. Opa! Ó como ficou a escalação do nosso cara a cara. O Everton, Giai, Fabrício Bruno, Jonathan e Piquerez. E campo do Palmeiras. Emiliano Martins, Richard Rios e Maurício. Estevão, Caio Jorge e Matheus Posso Pereira. fazer uma. 8-4. Técnico Abel Ferreira. Posso jogar uma. Se tivesse a zaga titular do Palmeiras, Gustavo Gomes e Murilo. Eu Eu coloquei a Fabrício Bruno e o Gomes. Eu colocaria. Não, mas aí precisa ver quem não. O Fabrício Bruno bateria com o Gomes. Certo? E aí, E o Murilo bate do lado Eu esquerdo com o jogaria o Jonathan. Fabrício Bruno pra esquerda. Tá, mas não pode. Fabrício Que Bruno não hoje é pode. melhor que o Gomes. Certo? Claro. Falar de Campeonato Brasileiro? Porque tem a rodada aí, 11ª rodada começando. E aí a competição, né, vai chegando aí quase na metade, já caminhando, vai. Temos jogos importantes a partir de amanhã, sábado, 6h30 da tarde, Bahia e São Paulo, 9 da noite tem Vasco e Bragantino. E domingo tem bastante coisa para acontecer. Tem Mirassol Esporte, Santos e Botafogo, Juventude e Grêmio, Flamengo e Fortaleza, Corinthians recebe o Vitória, Ceará e Atlético Mineiro. E um jogo que pode definir liderança, hein? Cruzeiro e Palmeiras, além de Inter e Fluminense. Esse jogo, estamos vendo aí a tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras é o líder com 22 pontos. O Flamengo aparece logo na sequência, enfrenta o Fortaleza. E o Cruzeiro com 20, que é o adversário do Palmeiras. Se o Cruzeiro ganha do Palmeiras e o Flamengo empata, o Cruzeiro vai ser líder. Quer dizer, o Bragantino tem chances, mas o Bragantino teria que tirar um saldo aí de 4 gols de diferença em relação ao Cruzeiro, o Bragantino que enfrenta o Vasco. Ou seja, isso se vencer o Vasco, claro. Ou seja, o Cruzeiro tem chances reais de se tornar líder. E aí, hein? Será que teremos uma mudança na liderança nessa rodada, PVC? Tá bem ajustado tudo ali, né? O meu palpite é o Flamengo ser líder. Ah, é? O Flamengo ganha do Fortaleza e o Palmeiras empata com o Cruzeiro. O Flamengo joga em casa, né, com Fortaleza. E o em Palmeiras casa. cai para terceiro lugar porque o Flamengo ganha do Fortaleza, o Bragantino ganha do... Não, o Bragantino não vai ganhar do Vasco. O Palmeiras fica em segundo. O Flamengo ganha do Fortaleza, o Palmeiras empata com o Cruzeiro. O Bragantino empata com o Vasco. O Bragantino nunca venceu o Vasco em São Januário. E não vai ser dessa vez. E o Bragantino está muito forte, pode ganhar do Vasco. Mas eu acho que o Vasco ganha ou empata o jogo. E aí, o Flamengo, se ganhar do Fortaleza... O Flamengo tem muito problema físico para esse jogo. Muito. O Prata que não joga, o De La Cruz que não joga, o Gerson que é dúvida, o Alan que não deve jogar, o Pulgar volta. Acho que ele vai poupar o Alexandro, acho que ele vai mexer no time porque está desgastado. O time estava sem perna na quarta-feira, uma parte do jogo ruim de quarta-feira foi falta de preparo físico por causa do acúmulo de jogos. É um jogo difícil para o Flamengo, mas o Fortaleza não ganha 5 jogos de novo. Então, o Flamengo Conseguiu é uma um grande classificação ontem, né? Que tem que ser, claro, muito celebrada para as oitavas de final, mas com uma derrota, com um gol no finalzinho para o Racing, num momento bem difícil, inclusive no momento anímico do time, complicado também. Depois a gente vai falar mais sobre o Fortaleza. Hernanzito, quando o PVC falou que o Flamengo vai ser líder, você ficou surpreso. Para você, o Palmeiras se mantém nessa liderança? Eu acho que o Palmeiras é muito cascudo, né? O Cruzeiro está numa fase espetacular, mas o Palmeiras ele tem mostrado nesse Brasileirão... Pessoal, essa é a nossa enquete, Essa é a enquete. tá? Votem aí à Votem vontade. aí, gente. Votem aí, afunda o dedo aí nessa enquete e afunda o dedo no like. E like também, que eu esqueci de pedir like no Não custa intervalo, nada, por favor. custa nada.
Eu acho que o Palmeiras está muito cascudo. E acho que tem alguns jogos... E agora tem a volta dos titulares também, né? Depois do jogo contra o Sporting Cristal. Tem alguns jogos que eu coloco assim como o Palmeiras cascudo. Aí você vai falar, mas esse André Hernan é um bairrista, paulista, defende os times paulistas. Calma. Contra o Flamengo, acho que foi um ponto fora da curva, porque o time sentiu demais perder o pênalti como o Piquerez perdeu, e aí você está num grande adversário, você toma o bote, tchau. Mas eu vejo o jogo, por exemplo, para mim é um jogo muito parecido com o jogo do Beira-Rio. Quando você tinha o Internacional, todo mundo badalando, time que joga bonito, melhor futebol do Brasil, blá, 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 e o Palmeiras extremamente eficiente, foi lá, fez um gol e venceu, poderia ter vencido até de 2-0. Eu acho que é muito parecido o cenário que inclusive o Palmeiras vai encontrar lá em Belo Horizonte. É um time que está jogando bonito, que está jogando bem, que está confiante, que a torcida vai descansou no meio de semana. Que está descansado, que a torcida vai lotar o estádio. E aí o Palmeiras mostra aquele poder de time cascudo e que pode surpreender. E com o Felipe Anderson, voltou a treinar, recuperado de um edema muscular na coxa direita. Time completo. Vai com o que tem de melhor o Abel, até por ter poupado no meio da semana, por ter rodado, na verdade, pode agora investir no Campeonato Brasileiro nessa liderança. Eu acho que ele vai com o Veiga. Você acha? Eu acho que ele vai com o Veiga. Não tenho convicção disso, mas eu acho que ele vai com o Veiga. Eu acho que ele não volta com o Felipe Anderson nesse jogo, ele volta com o Estevão para a ponta de direita. Por uma questão física ou de característica de jogo, de estratégia de jogo? Das duas coisas, porque é um jogo que não é para acelerar. Não é um jogo de aceleração. O Cruzeiro, o gramado do Mineirão é um pouco mais pesado, o Felipe Anderson vai acelerar o Estevão por dentro. O Estevão é um ponta de lança, ele não é um armador. Acho que o Veiga para um pouco mais a bola, tranquiliza um pouco mais o jogo. E o Veiga jogou bem no jogo contra o Sporting Cristal. Acho que ele fez uma preparação do jogo do Cristal para o jogo do Cruzeiro. Isso não é uma informação. Mas eu tenho a impressão que ele vai com o Veiga e joga o Estevão para o lado direito, como ele fez contra o Cristal. E do outro lado, um Cruzeiro que agora se encontra nesse melhor momento da temporada e aí caiu cedo na Sul-Americana. Claro, é ruim deixar a competição internacional, mas por outro lado, você até pode ter um foco maior no Campeonato Brasileiro e ir com tudo para essa competição agora que esse time se ajeitou. Já tinha caído, já tinha sido eliminado. Ele poupou o time inteiro. Há muita gente achando que ele vai jogar com Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge, acho que não. O Wanderson voltou a treinar normalmente. Então ele volta para o time normal. O Marquinhos é muito importante, a contratação do Marquinhos que a gente viu agora há pouco, porque o Marquinhos é um excelente reserva, uma excelente opção. Ele voltou a jogar bem e o Leonardo Jardim está dando confiança para ele. Mas o titular é o Wanderson. Então eu acho que o Cruzeiro vai... o Fagner pode voltar. O Fagner virou titular do Leonardo Jardim. É duvidoso se é Fagner ou William. O Djalma está suspenso. Então eu acho que é Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, na quarta zaga, Jonathan e Kaique. Aí linhas de quarto, Christian pela direita, Wanderson pela esquerda, Lucas Silva e Lucas Romero. E na frente, Matheus Pereira e Gabigol. Matheus Pereira e Caio Jorge. E Caio Jorge e o Gabigol espera para tentar decidir no segundo tempo. Vai ser um bom jogo, né? Vai ser um jogo interessante. A gente vai para o break de novo, mas, Hernan, só para a gente fechar o Palmeiras, o quanto que o Abel, claro, né, que vai com tudo contra o Cruzeiro, quer manter essa liderança ainda, mais que pôde se preservar um pouco na Libertadores. Mas o quanto tem de planejamento para o Mundial também? Ele vai pensando, vou colocar um Paulinho para ele ir pegando ali o jeito para chegar bem no Mundial. Felipe Anderson, vamos dosar os minutos também para esse planejamento. Vai fazendo essas duas coisas em paralelo, essas duas... Não tem nada de Mundial nesse jogo. Tá. Nada de Mundial. Tem um desejo de ficar em primeiro lugar, líder do Brasileirão, melhor time na colocação da Libertadores, classificado nas oitavas da Copa do Brasil e bora para o Mundial. Aí depois vai ter uns dias de descanso, o Palmeiras vai dar folga para os jogadores. Você acho que falou aqui, né? Alguns dias, 4 dias, né? Eu não sei quantos dias, 3 ou 4 dias, provavelmente. Porque vai ter a data FIFA agora, né? A parada para a data FIFA. E aí depois retoma, o Palmeiras não tem mais jogos, o Palmeiras não joga na rodada do dia 12 de junho.
E aí já viaja dia 9, né? Foco é a viagem, já aí começa a preparação para o Mundial. Na volta dessa folga, aí já começam os treinos de olho nos adversários, né? De olho no Porto, de olho no Inter Miami e tal. Então, assim, hoje, ninguém fala em Mundial dentro da academia de futebol. O que se fala é Cruzeiro, Belo Horizonte, viagem, foco, manutenção da liderança do brasileiro. Família, tá então, né, o vídeo de hoje. A gente trouxe aqui as análises do pessoal aqui do Placar TV, com a Isabela Labate, Sormani, e também trouxemos o pessoal do All Sport ali, né, com a Hernan, PVC, falando um pouco desse Palmeiras, dessa preparação para enfrentar o Cruzeiro nesse último jogo do Brasileirão, antes da viagem pro Super Mundial, né? E temos aqui, cara, interessante, uma provável escalação do Palmeiras, que o pessoal da Placar TV trouxe. Isso aqui, cara, eu até deixei frisado nesse frame aqui pra gente analisar. É um excelente time, cara. A formação tática tá no 4-3-3 tradicional, mas a gente pode ver que, independente se jogar aqui no lugar do Martinez, jogar o Aníbal, pô, a qualidade praticamente não baixa, né? Porque os dois são muito bons jogadores. Ali no lugar do Maurício, ao invés do Felipe Anderson, eu acredito que mais provável que seja o Veiga. E no lugar do Facundo eu iria de Paulinho, cara, porque o Paulinho jogou muito bem contra o Sport Cristal, fez seu primeiro gol, deu assistência, tem arrancada, ele tá recuperando sua melhor forma física, por mais que ainda sinta dores, né? Mas é um jogador muito vertical, cara. Ele recebe na ponta esquerda, ele consegue cortar muito facilmente pra dentro, achar um bom passe em profundidade, sabe? E sem contar o arremate dele, né, que é muito bom também. Ele chuta bem de fora da área. Então é um jogo onde o Palmeiras vai precisar aí achar os espaços pro contra-ataque. E o Paulinho é um jogador muito ágil, né? Muito veloz, muito rápido, habilidoso. Assim como o Estevão pela ponta direita. Eu iria no lugar de Facundo com Paulinho, Estevão e Vitor Roque. Ou o Flaco mesmo, né? Deixar o Flaco ali que tá com moral. Meteu 2 gols no jogo da Libertadores agora no meio de semana. E fez um golaço, inclusive, de cavadinha. Vitor Roque, ainda assim, é muito bom taticamente, mas tá deixando a desejar no quesito gols, né, família? Então, cara, é um time muito forte. Palmeiras aí que vai lutar pela liderança, né? Pra permanência na liderança. Verdão que tá com 22 pontos. Cruzeiro tá com 20. Palmeiras em primeiro, Cruzeiro em terceiro. Cruzeiro pode ser líder, cara. Se o Cruzeiro conseguir vencer o Verdão, mas o ideal pra gente mesmo seria pelo menos um empate. Aí torcer pro tropeço do Flamengo também, pra que ninguém ultrapasse o Verdão, né? Mas, cara, Palmeiras vai jogar pra vencer, obviamente, como são todos os jogos do Verdão. E se a gente sair desse jogo agora, que vai ser o último jogo antes do Mundial, com uma boa vitória contra um time que tá ali encabeçando o G6, é interessante pra chegar com moral lá no Mundial e fazer um bom campeonato lá também. Fechou, família? Então é isso, família. Essas foram notícias aí do Verdão, notícias desse sábado do Palmeiras, que se prepara aí pra enfrentar o Cruzeiro, jogo difícil, mas é aquilo. Pra ser campeão, a gente precisa enfrentar jogos difíceis, precisa vencer bons times. E é isso, vamos pra cima, vamos com tudo. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá essa moral aí pra gente, fechou? Vai ajudar muito o nosso trabalho. Também deixa aqui o seu like, porque ajuda a impulsionar o vídeo para que esse vídeo chegue em mais palmeirenses, beleza? E comenta aqui embaixo, qual que seria a sua escalação ideal? Comenta aqui que eu quero saber a opinião de vocês, beleza, família? Então é isso, até o próximo vídeo, avante palestra, se for que é louco, é nóis!